Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir deste trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor o devido crédito e que licenciem as novas criações sobre termos idênticos. Animação, mapa do Brasil, logo da Fiocruz no Rio de Janeiro, de onde saem linhas retas para outros estados e países. Fiocruz Campus Virtual. Quebra-cabeça se encaixa, 4 peças, SUS, Fiocruz, uma lâmpada acesa e o símbolo da pessoa com deficiência. À direita, acessibilidade e os princípios do SUS. Módulo 3, acessibilidade, barreiras e soluções. Acessibilidade de tecnologias da informação e comunicação. Carolina Sacramento, analista de sistemas COC Olá, Fiocruz. alunos e alunas do curso Acessibilidade e os Princípios do SUS. Iniciamos a segunda parte do módulo Acessibilidade, Barreiras e Soluções. A partir de agora, iremos abordar os aspectos de acessibilidade relacionados às tecnologias da informação e comunicação, em especial a internet, também conhecida por web. A compreensão desses aspectos é essencial para os profissionais de saúde, principalmente aqueles que produzem e divulgam conteúdo online. Você já parou para pensar como a tecnologia está presente em nossa vida em sociedade? A internet, em especial, trouxe diversas facilidades, mudando radicalmente a forma como vivemos e nos relacionamos. As possibilidades trazidas por esta tecnologia permitem participação social em grande escala e sem limites geográficos, o que torna a demanda por informações e serviços de saúde na internet cada dia maior. Quando acessamos a internet, seja de um computador tradicional ou a partir de um celular smartphone, estamos vivenciando a interação humano-computador. Processo de ações e reações realizado através de interfaces de sistemas ou artefatos computacionais, associados a intenções e disposições dos usuários por um lado e a lógica programada no sistema ou artefato por outro. Para apresentar alguns conceitos importantes relacionados a interfaces de sistemas ou artefatos computacionais, convidamos Simone Bacelar Leal Ferreira. Foto. Simone é autora do livro E-Usabilidade e professora do Departamento de Informática Aplicada, além de coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Usabilidade, ambos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Os demais conceitos e assuntos tratados no módulo serão apresentados em vídeos, textos explicativos e outros recursos que devem ser acessados na ordem indicada para melhor aproveitamento do conteúdo. Bom aprendizado! Conceito de desenho universal. Carolina Sacramento, analista de sistemas COC Fiocruz. O termo desenho universal foi cunhado pelo arquiteto norte-americano Ronald Macy em 1987 para descrever o conceito de projetar produtos e ambientes que pudessem ser utilizados por todas as pessoas, na maior medida possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho especializado. A ideia principal contida no desenho universal é de que o mundo deve ser projetado para se adaptar a todas as pessoas, ao invés de exigir dessas um grande esforço de adaptação. Slide. Exemplos de ambientes construídos com desenho universal são edificações que possuem rampas de acesso, banheiros adaptados, pisos podotáteis, entre outros. Na internet, podemos dar como exemplo de produto com desenho universal um filme que seja disponível com legenda, audiodescrição e tradução para Libras, a língua brasileira de sinais. Para apoiar o projeto de ambientes, produtos e ações de comunicação com desenho universal, um grupo de trabalho formado por arquitetos, designers de produto, engenheiros e pesquisadores de design ambiental da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, estabeleceram 7 princípios de desenho universal, que poderiam ser utilizados para avaliar designs existentes, guiar o processo de design e educar os designers e consumidores sobre as características de produtos e ambientes mais utilizáveis. Os princípios são: 1. Uso equitativo. Slide. 2. Uso flexível. 3. Uso simples e intuitivo. 4. Informação de fácil percepção. 5. Tolerância ao erro. 6. Baixo esforço físico.
E 7. Dimensão e espaço para aproximação e uso. No princípio 1, uso equitativo ou igualitário, o design deve ser útil e comercializável para pessoas com diferentes habilidades. Veja as diretrizes. Slide. A. Forneça os mesmos meios de uso para todos os usuários. Idêntico sempre que possível, equivalente quando não. B. Evite segregar ou estigmatizar quaisquer usuários. C. Os recursos de privacidade, proteção e segurança devem estar igualmente disponíveis para todos os usuários. E D. Faça o design atraente para todos os usuários. No princípio 2, uso flexível ou adaptável, o design deve contemplar uma ampla gama de preferências e habilidades individuais. Slide. A. Forneça opções em métodos de uso. B. Permita o acesso e o uso com a mão direita ou esquerda. C. Facilite a precisão do usuário. D. Proporcione adaptabilidade ao ritmo do usuário. No princípio 3, uso simples e intuitivo, o design deve ser fácil de entender, independentemente da experiência do usuário, conhecimento, habilidades de linguagem ou nível de concentração atual. As diretrizes desse princípio são as seguintes. Slide. A. Elimine complexidade desnecessária. B. Seja consistente com as expectativas e intuição do usuário. C. Considere uma ampla gama de habilidades de alfabetização e linguagem. D. Organize as informações de maneira consistente com sua importância. E E. Forneça sugestões e respostas eficazes durante e após a conclusão da tarefa. Já no princípio 4, informação de fácil percepção, o design deve comunicar informações necessárias ao usuário, independentemente das condições do ambiente ou das habilidades sensoriais do usuário. As diretrizes são: Slide. A. Use modos diferentes, ilustrado, verbal, tátil, para a apresentação redundante de informações essenciais. B. Forneça contraste adequado entre informações essenciais e seus arredores. C. Maximize a legibilidade de informações essenciais. D. Diferencie os elementos de maneira que possam ser descritos, ou seja, facilite com instruções ou direções. E E. Forneça compatibilidade com uma variedade de técnicas ou dispositivos usados por pessoas com limitações sensoriais. No princípio 5, tolerância ao erro, o design deve minimizar os riscos e as consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais. Essas são as diretrizes. Slide. A. Organize os elementos para minimizar riscos e erros. Elementos mais usados, mais acessíveis. Elementos que apresentem riscos devem ser eliminados, isolados ou protegidos. B. Forneça avisos sobre riscos e erros. C. Forneça recursos seguros contra falhas. E D. Desencorajem ações inconscientes em tarefas que exijam vigilância. O princípio 6, por sua vez, relacionado ao baixo esforço físico, o design pode ser usado de forma eficiente e confortável e com um mínimo de fadiga. Confira as diretrizes. Slide. A. Permita que o usuário mantenha uma posição corporal neutra. B. Use forças operacionais razoáveis. C. Minimize ações repetitivas. E D. Minimize o esforço físico continuado. No princípio 7, dimensão e espaço para aproximação e uso, tamanho e espaço apropriado são fornecidos para abordagem, alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do corpo, da postura ou da mobilidade do usuário. Suas diretrizes são: Slide. A. Forneça uma linha de visão clara para elementos importantes para qualquer usuário, sentado ou em pé. B.
torne o alcance de todos os componentes confortável para qualquer usuário sentado ou em pé. C. Acomode variações no tamanho da mão e do punho. E D. Forneça espaço adequado para o uso de dispositivos auxiliares ou assistência pessoal. Para aprofundar o conceito de desenho universal, leia o texto sobre o tema, disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Bom estudo! Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, EMAG. Carolina Sacramento, analista de sistemas COC Fiocruz. O Modelo de Acessibilidade Brasileiro, EMAG, foi elaborado pelo Departamento de Governo Eletrônico, com o propósito de facilitar e padronizar o processo de acessibilização dos sites. Trata-se de uma versão especializada do documento internacional Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, desenvolvido pelo consórcio internacional que define os padrões para a web, o W3C, World Wide Web Consortium. O EMAG pontua quais ações são necessárias para desenvolver um site com acessibilidade, dentro do que ele chama de processo para desenvolvimento de um site acessível. O processo deve ser conduzido em 3 etapas. A primeira, seguir os padrões web. A segunda, seguir as diretrizes ou recomendações de acessibilidade. E a terceira, realizar a avaliação de acessibilidade. A primeira etapa, seguir os padrões web, deve ser realizada pelo desenvolvedor, pois contempla a construção de código-fonte em conformidade com as normas de HTML, XML, XHTML e CSS, linguagens e recursos que são essenciais para a codificação dos sites, seguindo regras de formatação sintática e com semântica correta. Páginas sem padrão web apresentam comportamento imprevisível. A segunda etapa do processo é seguir recomendações de acessibilidade. Essas recomendações estão presentes no próprio EMAG e serão apresentadas mais à frente. A terceira e última etapa do processo para desenvolvimento de um site acessível diz respeito à avaliação de acessibilidade. O EMAG recomenda algumas ações, na ordem em que serão apresentadas, para que se possa garantir a acessibilidade do site. O primeiro passo é a validação dos códigos, especificados pelo desenvolvedor para o conteúdo da página, e das folhas de estilo. Isso pode ser feito com a utilização de serviços online do W3C, como o Mockup Validation Service, que avalia a corretude do código HTML, e o CSS Validation Service, que avalia a corretude das folhas de estilo. O segundo passo é a verificação do fluxo de leitura da página. Esta ação é importante para garantir que a ordem dos elementos da página faz sentido, mesmo quando o site é acessado por uma pessoa que não utiliza mouse ou não tem acesso a recursos gráficos, como cegos, por exemplo. Essa verificação pode ser feita a partir da visualização do site sem folha de estilo, CSS, ou simulando a utilização de um software leitor de telas. No terceiro passo da validação, recomenda-se realizar uma validação automática de acessibilidade. Essa validação pode ser feita com diversos avaliadores, como o ASIS, e vários outros que estão listados nos materiais complementares. Apesar de serem muito úteis e de tornarem a avaliação de acessibilidade mais rápida e menos trabalhosa, os validadores automáticos, por si só, não determinam se um site está ou não acessível. Por isso, o quarto passo, avaliação manual, é essencial, uma vez que vários aspectos requerem julgamento humano. Por exemplo, um validador automático pode detectar que o site possui uma imagem sem descrição, o que dificultaria a interação de uma pessoa cega com o conteúdo deste site. No entanto, o validador não é capaz de responder se a descrição de uma imagem está correta. O quinto e último passo da avaliação são os testes com usuários reais, isto é, pedir para pessoas com deficiência ou limitações técnicas utilizarem o site. Somente um usuário real pode responder se o site está realmente acessível, compreensível e com boa usabilidade. De acordo com o EMAG,
Quanto maior e mais diversificado o número de usuários reais participando da avaliação de acessibilidade, mais eficaz e robusto será o resultado. As recomendações de acessibilidade do EMAG foram organizadas em 6 grupos. Marcação, com 9 recomendações que orientam como o site deve ser estruturado com acessibilidade. Comportamento, com 7 recomendações que indicam como uma página deve se comportar para que seja acessível a um vasto perfil de usuários. Conteúdo, informação, com 12 recomendações diretamente relacionadas ao conteúdo do site. Apresentação, design, com 4 recomendações que orientam os aspectos de apresentação e design acessível. Multimídia, onde são apresentados 5 recomendações de acessibilidade essenciais ao conteúdo multimídia, como vídeos, áudios, animações. E formulário, que indicam 8 aspectos fundamentais para garantir a construção de formulários acessíveis. Diferentemente das recomendações internacionais, o EMAG não divide suas recomendações em níveis de prioridade, ou seja, em uma ordem de importância do que deveria ser feito primeiro. No EMAG, todas as recomendações devem ser seguidas. É importante ressaltar que o desenvolvimento de um site com acessibilidade envolve diversos atores. A divisão de responsabilidade entre esses atores depende muito de como as instituições são organizadas. Embora não seja uma regra, em geral, 3 tipos de atores são responsáveis pela construção de um site e, consequentemente, por garantir a sua acessibilidade. São eles: o responsável pela codificação do site, geralmente da área de tecnologia da informação, comumente conhecido como desenvolvedor. Slide. O responsável por definir a identidade visual e toda a arquitetura de informação do site, também conhecido como designer. E o responsável pela criação e atualização dos conteúdos disponíveis no site, o produtor de conteúdos. Consulte a lista de recomendações do EMAG disponível nos materiais complementares. Nessa listagem, separamos cada orientação por responsável, considerando os perfis de atores que apresentamos anteriormente. Não é o objetivo deste curso apresentar detalhes das recomendações do EMAG. Caso queira se aprofundar no tema, acesse o conteúdo adicional indicado. Bom aprendizado! Créditos selecionados. Coordenação do projeto: Valéria Machado da Costa. Equipe do projeto: Aline da Silva Alves, Carolina Sacramento, Luciana Daniele de Araújo, Margarete Prevô, Marina Maria. Produção: Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade do ICICT Fiocruz. Produção executiva: Aline da Silva Alves e Carolina Sacramento. Apresentação: Carolina Sacramento. Conteudistas do módulo: Aline da Silva Alves e Carolina Sacramento.